Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre doutrinas bíblicas. Vamos aprender um pouco sobre as doutrinas da palavra do Senhor, começando sobre as Escrituras Sagradas. Vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então estejam atentos, porque a nossa igreja vai passar por um concílio em breve, então temos que estar afiados aí para responder aqueles questionamentos que os pastores irão nos fazer naquele grande dia. Mas eu tenho certeza que a igreja já está preparada em nome de Jesus. Amém? As Escrituras Sagradas, com base na nossa declaração doutrinária. Amém? Primeiro ponto aqui: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É a palavra de Deus. Não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus em linguagem humana. E a própria Bíblia testifica a respeito disso. Vamos ler vários textos da Bíblia hoje, nessa noite, estejam atentos aí. Não sei se vai dar tempo os meninos acompanhar, mas vamos, se você pode ler na sua Bíblia também. Em primeiro lugar é Isaías 40, verso 8. Isaías 40, verso 8. Se nos diz a palavra do Senhor: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? A relva, as plantas murcha e cai. Nós também, a palavra de Deus nos fala que nós somos como a relva. Toda a glória do homem é como a relva. Nós vamos murchar, nós vamos perecer também, nós vamos morrer, vamos partir dessa terra. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E essa palavra que vai se cumprir em nossas vidas. Tudo que foi prometido na palavra de Deus vai se cumprir, porque o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? A palavra de Deus permanece para sempre. Essa é uma primeira verdade acerca da palavra de Deus. Mateus capítulo 24. Vamos ser rápidos em desembainhar as nossas espadas. Mateus capítulo 24, no verso 35. Se nos diz a palavra do Senhor: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Outra tradução: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. É as palavras de Deus que está aqui guardada para todos nós, mostrando que jamais vai passar. Tudo que o Senhor determinou vai se cumprir. Só precisamos ter fé que vai se cumprir, vai se manifestar em nossas vidas as promessas do nosso Deus. Amém? Segundo ponto: a palavra de Deus, irmãos, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Deus se revelou ali ao povo de Israel, à nação de Israel, onde Ele se apresentou ali como Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresentou a Moisés como o Eu Sou. Não existia nenhum nome que pudesse caracterizar Deus. E Ele se apresentou como o Eu Sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então é através da Bíblia que nós temos o conhecimento, a revelação desse Deus verdadeiro, Ele se revelando para a humanidade. Os povos naquela época tinham vários deuses que eles adoravam, deuses feitos de prata, de ouro, de pedra, de madeira, deuses feitos pelas mãos dos homens que os povos adoravam naquele tempo. Aí Deus se manifestou como o Deus verdadeiro, como o Deus invisível, quando Ele apareceu ali para Moisés naquela sarça ardente e se revelando como o Eu Sou. Amém? E tem mais um texto que manifesta essa verdade aqui, é Romanos capítulo 16, verso 25 e 26. Romanos capítulo 16, verso 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los
pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Amém, irmãos? É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, um mistério que estava oculto e Deus revelou para toda a humanidade. Esse é o Evangelho. O Evangelho é boas novas, que mostra que tem um Deus amoroso, e mostra que tem um Deus que deu seu único Filho para morrer em favor de todos nós. É a revelação da palavra de Deus, porque toda a Escritura, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, o nosso Salvador. E esse versículo confirma aqui no verso 26, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Amém, irmãos? Foi revelado aos santos profetas, aos homens de Deus, homens inspirados por Deus, que é a outra parte que nós vamos ver na próxima lição. Mas precisamos entender que as Escrituras é a revelação de Deus ao ser humano. Não foi pessoas comuns que escreveram de acordo com a mente, com a vontade do ser humano, mas foi inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? 1 Pedro 1, verso 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 25. Vamos ler o 24 e o 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, irmãos? A palavra do Senhor permanece para sempre. Terceiro ponto. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, o autor da Bíblia, como eu já falei, não é o ser humano, é o próprio Deus. Ele é o autor da Bíblia, ele é o autor da sua palavra, tanto que a Bíblia é chamada a palavra de Deus, Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Só que Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever a sua palavra. Êxodo 24, versículo 4. Êxodo 24, verso 4. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Amém, irmãos? Essa parte. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Quer dizer, não é palavra de Moisés, ali nós temos o Pentateuco, né, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, que foram escritos, atribuído a Moisés. Ele não escreveu de acordo com o seu entendimento, com a sua vontade, de acordo com o que ele pensava, mas ele escreveu tudo que Deus falou para que ele escrevesse. E principalmente nós temos ali os 10 mandamentos, ali em Êxodo 20, todos conhecem ali os 10 mandamentos que Deus ditou para Moisés ali, Deus transmitiu para Moisés, amém? Segundo Samuel, capítulo 23, verso 2, segundo livro de Samuel, capítulo 23, aqui no verso 2, nos fala assim: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Amém, irmãos? É assim que a Escritura foi escrita. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, por intermédio de Samuel. De Samuel não, ou seja, no caso aqui é Davi, né? O Espírito do Senhor falou por intermédio do rei Davi, que ele também era profeta de Deus. E aqui fala, sua palavra esteve em minha língua. A palavra do Senhor foi ditada pelo Espírito Santo, foi colocada no coração dele,
pelo Espírito Santo. Ele teve a inspiração do Espírito Santo para escrever ali tudo que o rei Davi escreveu, os Salmos, algumas partes, alguns livros aqui, algumas partes de Samuel. O rei Davi escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como todos os outros autores da Bíblia. Amém? Segunda Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21, ainda falando a respeito da inspiração da palavra de Deus. Segunda Pedro 1, verso 21. Estou quase chegando lá, calma aí, irmãos. 2 Pedro 1, verso 21. Assim nos diz a palavra: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vamos ver se os irmãos são bons frequentadores de escola bíblica dominical, né? A quantas pessoas foi atribuído a escrita da Bíblia, irmão? Quantos autores teve a Bíblia, segundo nossos estudiosos aí? Alguém lembra? Aí, irmão Roberto está bem afiado aí. 40 autores, num período bem longo, que eu não estou lembrando aqui quantos anos tudo foi escrito, mas o interessante, irmãos, que nenhum se contradiz. Tudo o que um fala, mesmo decorrendo muitos anos, decorrendo séculos, nenhum se contradiz, mostrando que realmente é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E vou ler novamente aqui: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É por isso que nós falamos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Amém, irmãos? Quarto ponto aqui, irmãos. A Bíblia, ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Alguns objetivos da Bíblia, alguma finalidade aqui: revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Alguns objetivos aqui da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o verso 16 e o verso 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aqui as utilidades, a finalidade da palavra de Deus. Ela é útil para o ensino, ela nos ensina tudo que você precisar, irmão, tudo que você quiser aprender está aqui dentro da palavra de Deus. Sobre família, sobre filhos, sobre relacionamento, sobre finanças, trabalho, a sua vida de um modo geral, tudo tem a resposta aqui dentro da palavra de Deus. Não vamos detalhar muito aqui devido ao nosso tempo, mas todas as respostas que você precisa para a sua vida, a sua existência, está dentro da palavra. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Quando você compra um eletrodoméstico, um computador, ou a TV, alguma coisa, vem o manualzinho lá de instrução, o funcionamento de tudo aquilo lá. Pois a Bíblia é o nosso manual de instrução, como o ser humano funciona. Ela revela como Deus criou o ser humano e como devemos agir, como devemos proceder no decorrer da nossa existência, no decorrer da nossa vida. Amém, irmãos? Quer compreender o ser humano? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Ela é útil para
ensino, repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Ainda Romanos 1, 16. Romanos 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E o 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, nos envergonhar da palavra, porque a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente da sua cor, da sua raça, independente do seu país de origem, independente de quem você seja, a palavra de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E só que tem que ser entendida através da fé, não apenas através da razão, mas através da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé vai aumentar, vai multiplicar e você vai ter esse conhecimento necessário para a salvação. Por isso nós nos envergonhamos da palavra de Deus. Amém, irmãos? E recapitulando aqui a finalidade da palavra de Deus: revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Amém? Mais um ponto aqui, o quinto ponto. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. A Bíblia é a verdade, o próprio Jesus falou, irmãos. João capítulo 17, verso 17, aqui o próprio Jesus está dando testemunho a respeito da palavra de Deus. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Provérbios capítulo 30. Provérbios 30, verso 5. Provérbios 30, verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Cada palavra de Deus, a Bíblia, é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Amém, irmãos? É comprovadamente pura, é um escudo para quem nele se refugia. Assim é a palavra do Senhor. Sexto ponto. A palavra de Deus revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. É aqui que nós temos a revelação completa, do início até o fim. No início da criação, nós cantamos: nosso Deus é soberano, que Deus criou todas as coisas, os céus, a terra, os mares. E a Bíblia revela também, irmãos, que haverá um dia de julgamento, onde toda a humanidade comparecerá ali diante do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, vai ter que prestar conta de tudo aquilo que fez por meio da carne, quer seja o bem, quer seja o mal. E a Bíblia fala que aqueles que não forem escritos no livro da vida ficarão de fora, serão lançados no lago de fogo, ali haverá choro, haverá ranger de dentes. E a única maneira de você ter o nome escrito no livro da vida é aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A Bíblia fala que quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então a Bíblia, ela revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. E a Bíblia fala que Deus julgará através da sua palavra. Jesus falou: se vocês não creem em mim, eu não julgo vocês, mas quem vai julgar é a minha palavra naquele grande dia. Nós temos a revelação.
Se você crer, você será salvo. Se você não crer, você será condenado. A Bíblia é bem simples em relação a isso. Vamos ver aqui, João capítulo 12, verso 47 e verso 48. João capítulo 12, verso 47 e verso 48. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Aqui é Jesus que está falando, irmãos. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E aqui o 48 fala: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. É algo muito sério, irmãos, muito sério. Daí a necessidade de pregarmos a palavra, de pregarmos o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que será o juiz naquele grande dia. É a palavra de Deus que vai julgar a humanidade. As pessoas vão chegar diante de Jesus e ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque as pessoas tiveram oportunidade para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra. Alguns ouviram, mas não aceitaram, não receberam de coração. A palavra pregada não foi acompanhada de fé. E se não for acompanhada de fé, já não há esperança para aqueles que estão ouvindo. A palavra de Deus tem um poder tão grande que ela serve tanto para a salvação, tanto para a condenação, dependendo daquela pessoa que está ouvindo. Então vamos prestar atenção nessa palavra, que eu vou ler novamente esses 2 versículos que eu achei muito importante. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Amém, irmãos? Que possamos ouvir essa palavra e transmitir com temor e tremor, porque ela é muito séria. Amém? Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Ele julgará através da sua palavra. Amém? 7º ponto. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião. Muitas pessoas falam: eu tenho a minha religião. Existem milhares e milhares de religião por aí, irmãos. Como você vai saber se uma religião é verdadeira ou se a religião é falsa? Através da palavra de Deus. Se a religião não prega, não vive, não pratica a palavra de Deus, essa religião é falsa. Porque a Bíblia é a base de tudo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E uma prova disso está lá em Isaías, capítulo 8, verso 20. Isaías, capítulo 8. Versículo 20. Eu vou ler o 19, eu não ia ler o 19 não, mas vou ler para ficar bem mais claro para vocês. Aqui está falando em algum aspecto, mas em todos os aspectos, como você vai provar as outras religiões, se é a palavra de Deus ou não. No 19 fala: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmurem encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Ou seja, resumindo aqui, irmãos, toda e qualquer religião, tudo que for anunciado, tudo que for pregado, você tem que tirar a prova da palavra de Deus. Aqui fala, vou ler novamente o verso 20: respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão
a luz, tem que falar conforme a palavra de Deus, independente do que as pessoas estão falando, estão ensinando, estão anunciando por aí, se não tiver base na palavra de Deus, ela está por fora. E tudo isso que eu citei aqui anteriormente, a palavra de Deus condena, porque não é conforme a vontade do Senhor. Amém? E o Salmo 19 é um salmo muito lindo, onde exalta ali a importância da palavra de Deus, da alegria daqueles que têm a palavra de Deus como prática em suas vidas. Salmo 19, vamos ler do verso 7 até o verso 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Amém, irmãos? Destacando a última parte do versículo aqui, a grande recompensa em obedecê-los, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a palavra de Deus. Nós só temos a ganhar quando nós meditamos, nós adquirimos conhecimento da palavra do Senhor. Amém, irmãos? E outro ponto aqui, o último ponto, o 8º ponto, a Bíblia, ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Quem já estudou cristologia sabe que toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, desde o início até o fim. Então, sempre que você meditar, que você estudar a Bíblia, sabe que ali está o plano de salvação. No momento que o homem pecou, Deus já elaborou o plano de salvação para toda a humanidade. Está aqui expresso nas páginas das Sagradas Escrituras. Vamos ler João 5, verso 39. O Evangelho de João, capítulo 5, aqui do verso 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Amém, irmãos? Vocês examinam as Escrituras porque vocês creem que na Escritura tem a vida eterna. E de fato tem a vida eterna, porque as Escrituras que dão testemunho a respeito de Jesus Cristo. Ele falou que as Escrituras testemunham ao meu respeito. Aqui é o próprio Jesus que está falando. Mas o que acontece aqui no verso 40? Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. As pessoas procuram, fazem de tudo para ter a vida eterna, só que não vão no lugar certo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só que as pessoas não vão até Jesus. Vão atrás de religião, vão atrás de um monte de coisas, mas não vão até Jesus. Não creem na simplicidade do Evangelho da salvação. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. As pessoas estavam ali diante de Jesus, elas conversavam com Jesus, ouviam a palavra de Jesus, viu os milagres que era operado por Jesus. Jesus abriu os olhos aos cegos, Jesus curou o paralítico, limpou os leprosos, multiplicou os pães, fez vários milagres, várias coisas. As pessoas estavam diante dele, mesmo assim eles não creram em Jesus. E muitos hoje ouvem a palavra, mas ainda não creem, e vão perecer porque não creem no Evangelho, porque a Bíblia fala que se não se converteres, todos de igual modo perecerão. É o que diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 1, 1 e 2, ainda falando que as Escrituras, ela aponta para Jesus Cristo, ela revela Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1,
1 e 2. O Filho é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém, irmãos? Vou ler novamente aqui. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Os profetas desde o início já anunciavam a palavra de Deus, já falavam acerca do Messias, a respeito de Jesus que haveria de vir para salvar a humanidade. E nos últimos tempos, ou seja, após o nascimento de Jesus, ele nasceu, cresceu ali naquela região e ele começou a pregar o Evangelho. Ele falou: é chegado a vós o reino dos céus. Jesus era o próprio reino de Deus manifestado ali na vida das pessoas. O verso 2 fala: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Verso 3: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém, meus irmãos? Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e é para ele que a palavra de Deus está apontando. Essa mensagem que eu trouxe para a igreja nessa noite é uma mensagem muito séria, irmãos. Dela depende toda a nossa vida, a nossa existência. Nós precisamos não apenas conhecer a palavra de Deus, mas viver a palavra de Deus. Amém? E como conclusão, eu quero ler a parte aqui dos princípios batistas, né, que fala a respeito das Escrituras. Preste bem atenção que, como a irmã Rose fala, né, irmã Rose, vai cair na prova, né? Vai cair na prova, então preste bastante atenção. A Bíblia fala com autoridade, porque é a palavra de Deus. É a suprema regra de fé e prática, porque é testemunha fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos de Deus, através da revelação de si mesmo e da redenção, sendo tudo patenteado na vida, nos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. As Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado do seu domínio, na sua singular e una revelação da vontade divina para a humanidade. A Bíblia é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e os guia em todas as questões de fé cristã e dever moral. O indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia com a mente aberta e com atitude reverente, procurando o significado de sua mensagem através de pesquisa e oração, orientando a vida debaixo de sua disciplina e instrução. A Bíblia, como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, é a nossa regra autorizada de fé e prática. Amém, meus irmãos? Então, que possamos guardar em nosso coração a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? No próximo domingo vamos continuar esse estudo sobre as doutrinas de Deus, onde nós vamos falar sobre o nosso Deus, o nosso maravilhoso Deus. Vamos estar explanando um pouco a respeito de Deus. E tudo isso que eu transmiti para a igreja, eu escolhi apenas alguns versículos, irmãos, porque há milhares de versículos aí que podem expressar a verdade, a veracidade da palavra de Deus. Não dá tempo de falar tudo nessa noite, mas deu para entendermos o verdadeiro propósito, a inspiração das Escrituras Sagradas. Amém? Vamos nos colocar em pé? Nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse culto, por essa palavra que acabamos de ouvir nessa noite, por tudo quanto foi realizado. E após o encerramento eu tenho uma palavrinha breve para a igreja. Amém? Oremos.
Maravilhoso Deus, nós damos graças a Ti, ó Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, por essa noite, nós estamos aqui reunidos para Te louvar, para Te exaltar, engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Agradecemos pela Tua palavra, por tudo que ouvimos aqui, desde o momento da intercessão, ó Pai. Queremos agradecer, ó Deus, pelos hinos que foram cantados, foram entoados a Ti, por tudo quanto foi realizado nessa noite, ó Pai, porque nós estivemos aqui nessa noite para Te louvar, Te exaltar, prestar uma verdadeira adoração a Ti, ó Pai. Receba esse culto como cheiro suave diante da Tua presença, ó Pai, porque tudo foi realizado para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Continue com o Teu povo, continue com cada um aqui, levando para os seus lares, protegido pela Tua graça, ó Pai, para que seja uma semana de paz, uma semana de alegria para todos nós, ó Pai. Abençoa os nossos visitantes, que elas possam ter se sentido bem em nosso meio e possam voltar outras vezes para cultuar o Teu santo nome juntamente conosco, ó Pai. Abençoa cada um dos Teus servos, a cada lar representado, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.